Então o tema é João 10:10, que diz que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. E aí Jesus está declarando isso, dizendo: eu vim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu estou falando que se Cristo não precisasse ter vindo e nós poderíamos ser salvos pela nossa força, Ele não teria morrido morte de cruz. Por que Deus enviaria Jesus para sofrer o que sofreu, cumprir o que cumpriu, se não precisasse? Está na hora de nós cristãos nos levantarmos e nos posicionarmos na verdade. Essa é a verdade, não existe verdade relativa. Você só é salvo por causa de Jesus. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E eu não sei se você percebe isso, mas nem sempre acontece como a gente espera, mas acontece como Ele quer. E aí no final das contas a gente entende que acontece como precisa acontecer. Aleluia! É uma vida cheia de vigor. Avivar-se quer dizer encher de vigor, encher de alegria. Avivar-se quer dizer celebrar. Empreender em algo é estar vivo. Então, avivamento não é para quem está morto, mas é para quem já nasceu de novo, mas compreende que tem muito mais. Deus nos chamou para sermos plantadores onde nós estamos. E Ele tem nos dado sementes de paz, de alegria, de graça, de perdão, de vida em Cristo, para a gente simplesmente plantar por onde nós pudermos passar. Quem recebe isso, quem pode aplaudir a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Hey, além de você se posicionar naquilo que Deus está te chamando para ser, você ainda vai ser um milagre de alguém. E sendo o milagre de alguém, a sua colheita se transforma em exponencial. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso. E nós temos pregado dia após dia essa verdade, 2 Coríntios 5,17, que diz: aquele que está em Cristo. Não é perto de Cristo, não é observando Cristo, não é simpatizando Cristo, mas é aquele que está em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero profetizar o amor transbordando da tua vida. Que você vai se dedicar mais a amar essas pessoas. Eles precisam ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso andar, no nosso falar, em nome de Jesus, no nosso agir. Eles precisam ver. Talvez você e eu sejamos as únicas Bíblias que eles vão ler. A marca dos verdadeiros discípulos são atitudes concretas de amor. 2 Coríntios 5,14 até 21 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes nós conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Seja milagre na vida de alguém.
provoca milagre através da tua posição. Aleluia. Ou talvez você seja esse homem cego de nascença, perdido, sem rumo, e que Jesus simplesmente está chamando, sabe, tudo isso que dói, eu vou usar para mudar. Eu vou usar para minha glória. Tudo que te feriu vai ser combustível de fé, para que outros conheçam o meu nome. E quando eu olho para essa palavra, Jesus está falando com o que eu posso comparar o reino de Deus. Eu posso comparar com uma semente que começa muito pequena, mas que tem uma força sobrenatural e vai mudando todo o ambiente, todo o lugar que ela está, assim como uma árvore de mostarda. Você já viu uma árvore? Entra lá na internet, pede para ver aonde os pássaros se aninham. É isso que ele está falando, aonde o pão leveda e já não é mais só fermento ou só farinha, mas é tudo junto e vai crescendo e vai crescendo. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, que você faz parte desse novo de Deus. Você faz parte do reino dele e na cultura dele. Eu oro nisso, Senhor, as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas as que o Senhor fecha, ninguém abre. Que assim seja sobre a nossa vida. E a respeito dessa questão de semeadura nesses dias, é que a qualidade da semente determina a qualidade da minha colheita. Amém? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Deus, me fala um pouco. E é verdade, é impossível, gente, eu pegar sementes de milho, por exemplo, e querer colher café. Não vai acontecer. E sabe, Deus é um Deus que criou o sistema e Ele trabalha exatamente como Ele criou. Então Deus está nos ensinando algo. Muitas vezes nós queremos colher em uma determinada área da nossa vida, mas não está acontecendo porque eu não estou plantando as sementes corretas. Mas eu quero profetizar que Deus tem sementes corretas para te dar hoje. Presta atenção em algo que eu tenho aprendido para a minha vida. A prosperidade em qualquer área começa no plantar. Por isso, você que está aqui, ou você que está no campus online, todos nós podemos ser prósperos. E é tempo de semear na crise, seja ela no relacionamento, seja ela na família, seja ela no financeiro, seja ela no profissional, no ministerial. É tempo de semear e não comer as tuas sementes. Em nome de Jesus. É tempo de passar os processos. É tempo de se alegrar nos processos. É tempo de compreender que a colheita chegará. E é tempo também de escolher um projeto específico para ser geracional e dizer: eu faço parte disso. Eu quero que a geração seja abençoada. Vai recebendo e vai dizendo: eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Vai falando com Ele. E talvez essa noite você precisa se entregar. Você aqui, você no campus online, dizendo: eu preciso entregar. Eu quero ser semente que se entrega assim como Jesus se entregou por mim. Porque eu quero frutificar. Que existem pessoas que estão vivendo depressão, angústia, porque não compreendem o quanto são amados por Deus, o quanto são especiais para Ele e o quão poderosos se tornaram por serem igreja de Cristo. Ei, você tem poder em Cristo para ligar e desligar. Ligar na terra, ligando no céu. Desligar na terra e desligar no céu. É aqui que ele diz: quando 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar, nos ajuda, Senhor, a transbordar do teu amor, nos ajuda a entender que o Senhor nos amou primeiro.
e nos completamos em Ti, e por isso podemos transbordar sobre os outros. Que sejamos cura, que essa semana seja uma semana de restauração, de boas conversas. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos capacite, que a Tua graça nos habilite, e que nós possamos glorificar o Teu nome através dos nossos relacionamentos. Obrigada, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Aí não tem como a minha vida demonstrar a cultura no reino. Você quer viver o novo de Deus na sua vida financeira? Amém? Amém? Quem quer? Quem recebe isso? Plante as sementes que Ele quer que você plante, na terra que Ele quer que você plante. Eu quero rapidamente só dizer, a cultura baseada no reino é uma cultura, então, de generosidade e gratidão. Isso faz parte da sua vida. Agradeça por aquilo que você tem, e Deus vai te entregar até aquilo que você não merece. Aleluia! Pare de reclamar da sua vida. Jesus na cruz do Calvário transformou toda maldição em bênção. Na cruz, Ele livrou a nossa vida de toda maldição. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe paz. Quem recebe isso em nome de Jesus, não é uma historinha, é a verdade. Não há vida sem Jesus. Aquele homem também mostra pra gente a humanidade perdida. Nascemos no pecado, nascemos sem visão, nascemos sem esperança. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem está aqui? Verdadeiramente que os talentos não vão estar mais enterrados. Nós declaramos, Senhor, que aqui vai ser um lugar onde eles vão ser amados e vão amar, Senhor. Nós declaramos que a mentira do inferno vai bater em retirada. Oh Deus, nós declaramos que é tempo de renovar, oh Deus, a aliança, renovar o sentido de pertencer, o sentido de família. Deus, alcança aí no campus online, Senhor, as pessoas, esses que são desigrejados, Senhor, em nome de Jesus. Que eles se sintam pertencentes. Ora igreja, se você se lembra de alguém, fala, Senhor, vai alcançando esse, aquele, vai curando o coração, vai restaurando, Senhor, a aliança. Vai curando, Senhor, vai, ó Deus, vem trazendo alegria de novo, vem trazendo alegria de novo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus colocou algo no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de grandes escolhas. Amém? Estamos vivendo um tempo onde não existe mais espaço para indecisões, para vidas inconstantes. Eu creio que algo que o Espírito Santo tem incomodado muito é essa realidade de nós entendermos
que Deus colocou sobre nós essa nova identidade de filhos de uma vez por todas. E sendo filhos, nós temos que agir como filhos. Aleluia. Agir. Nos mover nessa verdade. A palavra desenvolver vem da gente estar envolvido. Imagina isso aqui, ó. Como se a gente estivesse envolvido por amarras que nos paralisam. Eu estou envolvido em crenças, eu estou envolvido em algo que aconteceu na minha vida no passado. Eu fico envolvido e aquilo me atrapalha. Mas é tempo da gente se desenvolver. E agora eu quero profetizar de forma espiritual, que eu quero ver e eu creio nisso. Porque enquanto eu preparava, o Senhor fala, eu vou começar a desenvolver a sua vida. Tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem feito você não avançar por causa de medo, por causa de trauma, por causa do teu passado. Chega, Deus está falando, é tempo da gente amadurecer na verdade. Eu fiquei pensando sobre esse Deus intencional, que simplesmente te chama aqui hoje ou te coloca nesse culto online de forma intencional, porque Ele quer falar com você. E de uma vez por todas, entenda que Deus tem pressa, que o Espírito Santo tem chamado a sua vida, tem te conquistado, tem te mostrado, tem simplesmente te livrado por onde você tem passado. Aleluia! E Ele está dizendo, ei, está na hora de você simplesmente se entregar, está na hora de você crer, está na hora de você entender que você é de uma vez por todas. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sei que Deus te trouxe aqui hoje pra aumentar a tua fé. Eu sei que Deus te trouxe aqui pra dizer pra você, é tempo novo sobre a tua história. Tua postura vai mudar. Quem recebe isso? Teu posicionamento em relação às coisas que Deus pode fazer. Você vai sair daqui hoje diferente, em nome de Jesus. A palavra no grego, poder, vem de dínamos, que quer dizer habilidade. Você pode repetir isso para mim? Habilidade. Também quer dizer capacitação. Então o dínamos, que vem especialmente de Deus, não é uma força qualquer. Talvez você tenha chegado aqui como aquela mulher do fluxo de sangue, e o que precisa é uma posição. Deus, eu preciso me posicionar. Porque se eu for convicta do meu milagre, aleluia, e correr para tocá-lo, deixando para trás todas as outras coisas, eu preciso tocá-lo. Ei, mas não é só para viver uma vida de vir e não continuar. É para viver uma vida de verdade. Aleluia. É para viver uma vida de transformação. É de dentro para fora. Hey. Tá na hora da gente se posicionar. Ora em línguas. Ensina os teus filhos a orar em línguas. Busque dons do Espírito Santo. Busque mais e mais e mais do poder dele, para que o sobrenatural de Deus se torne normal na sua vida. Embaixadores de Cristo quer dizer pertencer a um novo reino, pertencer a novos objetivos, pertencer a um novo governo e criar uma nova expectativa, que é aquele grande dia vai chegar, aonde eu não vou mais só encontrá-lo no meu secreto, mas eu vou poder vê-lo. Eu vou poder abraçá-lo. Qual é a ansiedade que o teu coração tem tido? É de encontrá-lo. Essa é a nova cultura do reino. Eu tenho a oportunidade de estar nos Estados Unidos às vezes, e ainda que eles estejam se perdendo, é muito normal ver gratidão e generosidade ali. Sabe por quê? Porque é uma cultura que foi lá atrás,
formada sobre uma verdade do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso na generosidade? Porque eu estou dizendo que Deus, quando mudou a tua história, quando você se encontrou com Cristo, estabeleceu sobre a sua vida e a minha uma nova cultura. Quem recebe isso em nome de Jesus? É uma nova cultura, é uma nova visão, é uma nova história completa. E isso tem a ver também com a sua atitude em relação ao dinheiro. É Jesus dizendo para você, para preencher os teus vazios, não são nas coisas, não são nas pessoas, é em mim que você vai ser completo. Aleluia! Enquanto aquele homem pensava que era alguém afirmando, não tem jeito para você, você é maldito. Jesus diz, você está acostumado com coisas que te afastam de mim, mas eu sou aquele que estou restaurando o seu caminho até mim. Eu confirmo que Deus disse a teu respeito, você é maldito. Você imagina a posição daquele homem cego, fora da sociedade, jogado, miserável, simplesmente não tem esperança, não existe uma outra vida. Ele é colocado ali para pegar a esmola, porque é o que sobra. Mas Jesus, o Messias, está passando ali. Quem recebe isso em nome de Jesus, presta atenção. E Jesus toma uma atitude. Ele para na frente daquele homem. Quando eu li que Jesus simplesmente faz assim, ó, ele já estava acostumado. Ele falou, pronto, é mais um igual, não vai mudar nada. Ele também vai afirmar essa maldição sobre a minha vida. Mas ao contrário disso, ele cospe na lama. Se tem uma verdade que eu tenho aprendido, é que reino de Deus é plantio geracional. Quem recebe isso? E eu quero perguntar, quais são as sementes que você está deixando para as próximas gerações? Quais são as sementes que você está plantando para as próximas gerações? Ei, os grandes homens e grandes nomes, quando a gente viaja para fora, existe uma cultura enraizada, principalmente nos judeus. E aí você vai lá nas universidades, nos Estados Unidos, na Europa, existe uma placa com o nome, do sobrenome da família, dizendo, fulano fez parte dessa obra. Quem recebe isso aqui? Porque um dia eles decidiram plantar sementes geracionais. Ele fala, tudo bem, eu tenho 70 anos, eu não vou poder usufruir dessa universidade, eu não vou poder usufruir da cura desse câncer, eu não vou poder usufruir dessa vacina, mas a minha semente vai. Quem está entendendo isso? Então, eu fico assim, pensando sobre milagres. E eu sei que é algo que desafia nosso entendimento. Principalmente pessoas que são racionais, que gostam de número, por exemplo. Como entender milagres que estão descritos na Bíblia? Mas eu quero declarar sobre você, sobre a minha vida hoje, que milagre a gente não entende, milagre a gente vive. Está escrito, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Milagres sobrenaturais acontecem para nós, porque para o seu Deus, para o teu Jesus, nada é sobrenatural. Milagre para Ele é normal, é natural, é isso que Ele faz. É a especialidade dEle. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu tenho certeza que Ele vai ativar a tua fé.
E essa semana algo novo vai acontecer. Porque o Senhor está dizendo, é tempo de sinais através da sua vida. É tempo de milagre na tua vida. Eu quero ser conhecido através da sua vida. Somos ministros da reconciliação. Porque fomos reconciliados pelo teu amor, quando ainda não prestávamos, quando tudo estava errado, quando o que nós merecíamos era um julgamento e uma condenação, o Senhor nos amou primeiro. Então Deus transborda desse amor em nós e através de nós. Queremos ser embaixadores, queremos levar essa cultura e essa verdade aonde chegarmos. Chega na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nas nossas tarefas cotidianas, seja na hora que lavamos a louça, seja na hora de fazer uma comida, seja na hora de arrumar a cama, arrumar o quarto, lavar o banheiro. Nos deixa transbordar desse amor, Senhor. Que nós possamos começar pelos nossos, que nós possamos começar dentro de casa e isso possa se estender em nome de Jesus. Mas eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós não vamos nos acostumar com o pecado. Nós não vamos nos acostumar e abrir mão dos princípios. Não vamos abrir mão dos valores de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. Aleluia. E aí eu aprendo 3 lições rápidas aqui com essa noiva. Ela faz algo poderoso. E a Bíblia diz que ela acende a lamparina. E eu quero profetizar que nós vamos acender as lamparinas hoje em nome de Jesus. E enquanto eu pedi a Deus, Ele disse assim, Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra, Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, você pode repetir isso comigo? Eu só amo porque Jesus me amou primeiro. Aleluia. O versículo tema desse mês é 1 João 4, né? O capítulo. Se você tiver a chance, estude ele. Tem muita coisa boa nesse capítulo. Mas ele fala que nisso consiste o amor, em que Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira e entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, aleluia. Expressão total de amor é entrega, expressão total de amor é sacrifício, expressão total de amor é atitude de pensar, o outro é mais importante do que eu mesmo. Deus colocou algo no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de grandes escolhas. Amém? Estamos vivendo um tempo onde não existe mais espaço para indecisões, para vidas inconstantes. Eu creio que algo que o Espírito Santo tem incomodado muito é essa realidade de nós entendermos que Deus colocou sobre nós essa nova identidade de filhos de uma vez por todas. E sendo filhos, nós temos que agir como filhos. Aleluia, agir, nos mover nessa verdade. Porque o amor é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz o quê? E o fruto do Espírito é... Qual é a primeira palavra que está lá? Amor. E as outras coisas são a consequência do amor. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. E contra essas coisas não há lei.
então eu consigo entender que o amor é consequência dessa intimidade com o Espírito, de ser cheio do Espírito Santo, de buscá-lo e de viver essa vida no Espírito. E nós temos que entender isso. Ei, você não é mais deste mundo, você é nova criatura, você nasceu de novo. Uma terceira declaração que eu quero que você preste atenção, que é algo tão poderoso, presta atenção. O mesmo Espírito Santo que estava habitando em Jesus quando ele fez esses milagres, quando a Bíblia está escrito ali que se fosse escrito não teria nem papel e nem livros o bastante para poder registrar aquilo que ele fez, aleluia. Esse mesmo Espírito Santo o escolheu habitar dentro de você. Dentro de você. Uma das coisas que eu acho poderoso é que uma das orações de Jesus foi: Pai, lá em João 17 ele disse: a minha oração não é apenas por esses aqui, mas eu estou rogando também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem destes discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo possa crer que o Senhor me enviou. E eu creio verdadeiramente que se esta casa tem sido bênção para a sua vida, é porque Deus te convidou para ser igreja. Para ser igreja no coletivo, para ser corpo de Cristo aqui nesse lugar. Então que a gente possa entender que sim, somos filhos, e o filho e a filha se relaciona intimamente com o pai, diretamente com o pai. Mas se existe algo que o nosso Deus tem e é poderoso e ninguém pode parar o poder, é sermos igreja no coletivo. O reino constrange, porque o foco do reino não é em nós mesmos, mas é no outro. Aleluia! Eu profetizo que nós seremos uma igreja, e já somos, mas continuaremos, e ainda mais, uma igreja que constrange, porque o foco não vai estar somente em nós mesmos, mas em todos, aleluia, nos outros. Eu peço, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Que esse seja seu culto racional. Eu posso traduzir aqui, que esse seja seu culto intencional. Que você nunca mais saia da sua casa sem entender que existe algo poderoso para acontecer todos os dias. Então que está na hora da gente levantar e viver de forma intencional. Pentecostes foi quando os discípulos obedeceram à ordem de Jesus e permaneceram em Jerusalém para que fossem revestidos. Ali tinham homens, mulheres que estavam passando por crises, por problemas, mas que decidiram obedecer. E sabe, eu tenho aprendido que obediência é fazer algo que eu nem quero fazer, mas com excelência. Será que você pode receber isso nessa manhã? Essa é a submissão que Deus nos capacita a ter através do Espírito Santo, obedecer, ainda quando não queremos, ainda quando não entendemos, fazer isso com excelência. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu aqui. Nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Abençoa, Senhor, a cada um, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Provoca em nós fé hoje, Senhor, para que milagres sobrenaturais estejam acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, na nossa vida.
e possamos ser testemunhas do Senhor por onde quer que nós passarmos. Tudo aquilo que a gente constrói aqui vai ficar aqui. E a gente gasta muito tempo com as coisas desse mundo e pouquíssimo tempo construindo a nossa eternidade com Ele. Muito tempo em adquirir conhecimentos para essa terra, recursos para essa terra, posições e fama para essa terra, e pouco tempo para construir fama para aquela terra. Se tem algo que eu quero é que Ele diga: eu sei quem você é. Eu te conheço, Michele. Sei das tuas obras, conheço teu coração. Não só porque eu sou Deus, mas porque você tinha tempo comigo. Aleluia. Deus é um Deus relacional. Nós somos pessoas de relacionamento. Igreja é lugar de relacionamento. Família é lugar de relacionamento. Desliga a TV hoje. Põe o celular para longe. Para de viver numa vida paralela. Ei, há um apelo do Espírito Santo. Junta os teus, conversa olhando no olho, senta na mesa. Tenha conversas profundas. Mas não com dor, não com ódio, não com ira, mas com amor. Se não está transformando, igreja, é porque você não teve um encontro com Ele. Porque é impossível o reino de Deus chegar e o lugar permanecer da mesma maneira. É impossível não acontecer mudança. É impossível não acontecer crescimento. Todas as vezes que você chega aqui na igreja, tem algo novo acontecendo. Tem algo novo sendo transformado. Tem algo novo multiplicando. Aleluia! É impossível Jesus está nas nossas vidas e algo novo não acontecer. Aliás, não é impossível. Quem limita isso sou eu. Eu limito quando eu não vivo essa cultura. Eu limito quando eu não vivo essa palavra. E eu limito quando eu me posiciono na cultura do mundo. Sabe, durante esses dias eu tenho pensado muito nessa questão de não tem algo mais triste do que ver pessoas que têm acesso a Cristo vivendo pela metade. Não tem algo mais triste do que temos acesso ao Evangelho, temos acesso a essa verdade de Jesus. E ainda assim, vivemos uma vida moribunda, sem posicionamento, sem novidade. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu sei que existe uma urgência do Espírito Santo para que você saia daqui compreendendo de uma vez por todas que o teu passado ficou lá atrás e que Deus tem novidade de vida para você. Eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração. Senhor, teu povo precisa de um milagre. Aquilo que está fora do alcance deles, que seja verdadeiramente posicionado hoje. Eu creio que o Senhor não libera palavras vazias. Se o Senhor trouxe essa palavra hoje e esse povo que está assistindo, é porque existe um milagre para ser liberado. Tu és o mesmo Deus e era, que é e que há de vir. O Senhor ainda faz milagres. Qual é o nosso senso de urgência? Desejo e busca é determinado pelo tempo de oração que eu tenho, de relacionamento que eu gasto com meu pai, que eu gasto com as pessoas ao meu redor que falam as mesmas coisas. Ei, quando você está se posicionando numa rodinha, você está gastando tempo com o quê? Você
Está falando sobre a Bíblia? Poxa, esse versículo falou comigo, essa história falou comigo, esse testemunho falou comigo. Eu fui procurar sobre alguns avivamentos e sabe o que acontecia? As pessoas pegavam o microfone e começavam a dividir testemunhos dizendo: eu era assim, eu era assim, eu era assim, eu era ladrão, eu era sem vergonha, eu não tinha caráter, mas o Espírito Santo e a cruz de Cristo me transformou. Hoje eu sei e vivo em novidade de vida, e a minha família foi restaurada, e a minha vida foi restaurada, e o meu coração foi restaurado. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você: está faltando intimidade com o Espírito Santo. Está faltando uma busca real com aquele que te chamou e que te posicionou como filho e filha amada. E isso Deus não pode fazer por nós, porque Ele já fez. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. Não tem mais o véu, nada separa. Não são só os sacerdotes, você pode chegar. Ele está pronto para ouvir, Ele quer te ouvir, e Ele está pronto para perdoar os teus pecados, e Ele está pronto para te abraçar e te colocar de pé de novo. E eu quero profetizar em nome de Jesus e deixar claro: não é na nossa força, é na força do Senhor, é na habilitação, é na capacitação dEle sobre as nossas vidas. Não é aquilo que eu sou boa em fazer, ou que você seja bom em fazer, é aquilo que Ele sabe que você já foi chamado para um propósito específico, e vai fazer diferença em todo lugar que você passar. Se você já se decepcionou muito com a igreja, gostaria que você levantasse as suas mãos aí, dizendo: Senhor, eu quero a cura hoje. Aleluia, eu estou vendo. Pode levantar, levanta a mão. Fala: eu quero a cura hoje, eu quero a restauração hoje, eu quero ter coragem de participar da igreja de novo. Eu quero a coragem de me envolver de novo. Eu não quero mais que isso atrapalhe o relacionamento contigo, Senhor. Será que você pode levantar a mão e falar: é hoje, Deus, o Senhor está falando comigo. Eu quero ser igreja de novo. Ah, Deus, em nome de Jesus, ei. Eu gostaria que você, que está perto de alguém que está com a mão aí levantada, abrace essa pessoa agora. Seja igreja com ela. Seja igreja, ore por ela agora, profetiza por ela. Tá cheio de gente aí por perto, faz isso nesse momento agora, em nome de Jesus. E eu vou começar com 1 João 4, 9 e 10, porque se existe um propósito que a igreja tem, a igreja existe para revelar o amor de Deus como Pai. Aleluia! Será que você pode repetir isso comigo? A igreja existe para revelar o amor de Deus como Pai. Ela também revela a graça de Jesus, que substituiu a nossa vida, que trocou de lugar por nós e nos deu a graça. Aleluia! E a igreja também revela o poder do Espírito Santo, que nos uniu a Ele, e não há mais separação. Aleluia! E eu creio verdadeiramente que se esta casa tem sido bênção para a sua vida, é porque Deus te convidou para ser igreja. Para ser igreja no coletivo, para ser corpo de Cristo aqui nesse lugar. Então que a gente possa entender que sim, somos filhos, e o filho e a filha se relaciona intimamente com o Pai, diretamente com o Pai. Mas se existe algo que o nosso Deus tem e é poderoso, e ninguém pode parar o poder, é sermos igreja no coletivo. E a pergunta que eu faço é: se todas as minhas orações de ontem forem respondidas hoje, será que vai fazer diferença para o meu bairro?
Será que vai fazer diferença para a minha igreja? Será que vai fazer diferença para a minha cidade? Será que vai fazer diferença para o país, para o mundo? Ou será que só vai fazer diferença para mim? Isso é ser igreja, entender que o Senhor nos chama para pertencermos um ao outro, para estarmos unidos e para entender que há poder nessa oração de concordância, no ligar na terra e ligar no céu. Há poder em ser igreja. Eu quero declarar que Jesus está aqui hoje para colocar vida nos teus vazios. Esse milagre é muito poderoso porque ele faz a lama. Existe um vazio de visão, um vazio de esperança, um vazio de fé, um vazio de vida. Mas Jesus apareceu e mudou a história, dizendo: aquilo que te feria, aquilo que foi usado para posicionar maldição, vai gerar vida. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu quero declarar sobre a tua vida toda vergonha, toda humilhação, tudo aquilo que foi cuspir na tua alma, no teu físico. Jesus está aqui hoje dizendo: eu estou mudando a tua história. E a pergunta que eu faço é: se todas as minhas orações de ontem forem respondidas hoje, será que vai fazer diferença para o meu bairro? Será que vai fazer diferença para a minha igreja? Será que vai fazer diferença para a minha cidade? Será que vai fazer diferença para o país, para o mundo? Ou será que só vai fazer diferença para mim? Isso é ser igreja, entender que o Senhor nos chama para pertencermos um ao outro, para estarmos unidos e para entender que há poder nessa oração de concordância, no ligar na terra e ligar no céu. Há poder em ser igreja. Aonde era para estarmos se não fosse Deus? De quantas Deus já nos tirou e nos livrou? Então será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado hoje e fala: vamos nos lembrar dos milagres? Ei, deixa eu contar uma coisa para você. Você viu que estava escrito assim? Os milagres estão escritos aqui. João escreveu alguns deles para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vocês saibam que Ele é Jesus o Cristo, para que haja vida em vocês. Eu aprendi um dia que toda vez que eu testemunho aquilo que Deus faz na minha vida, eu invoco essa mesma unção sobre aquele ambiente, e é algo preparado para Deus fazer de novo. Mas hoje eu quero declarar aqui que nós vamos nos lembrar que somos filhos de Deus. Amém? Cheios da glória dEle, cheios do poder dEle. E que temos uma missão como igreja de estabelecer os princípios do reino de Deus por onde passarmos. Aleluia! Você consegue dar um aleluia mais forte, gente? Vamos lá? Quem está comigo, em nome de Jesus? Uma das coisas mais poderosas que Jesus veio quebrar quando Ele passava por aqui foi uma vida que aparentava, mas não transbordava. Ei, igreja, você que está aqui reunida nessa manhã, eu não sei, Deus te trouxe aqui hoje, e eu quero que você saia com essa verdade no teu coração, começando assim: é tempo de não parecer mais, mas é tempo de ser. Você não está numa cama de um hospital morrendo. Cuidado com aquilo que você está investindo, achando que está suprindo a sua vida, porque só Jesus vai suprir a sua vida. Esse vazio não vai ser preenchido com roupa nova, não vai ser preenchido com amores novos, não vai ser preenchido com palavras vãs, mas é somente com a presença dele sobre a tua vida.
Que a confiança não esteja em nós. Isso é reino, mas esteja nele que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Espírito Santo que fortaleça a tua fé hoje. E coloque a confiança do teu coração, do teu trabalho, de tudo aquilo que você for fazer. Não é na minha vida, não é naquilo que eu sou bom em fazer, mas é Ele, é nele, é tudo para Ele, aleluia. Viva com Cristo. O novo de Deus me coloca no lugar certo. Embaixadores de Cristo. Sabe, às vezes a gente lê isso daqui e parece muito longo, muito longe da gente. O que é ser embaixador? É representar uma outra cultura, uma outra nação, naquele lugar que você foi colocado. Quem recebe isso em nome de Jesus? Quando ele está dizendo isso, ele está falando: você me representa onde você chega. Sabe uma coisa que tem corrompido os nossos tempos hoje? Que a gente não está se importando em viver na carne. E aqui, quando eu olho para Gálatas, eu entendo que ou eu vivo na carne, ou eu vivo no Espírito. Mas eu quero declarar que você e eu, que nascemos de novo, a Bíblia nos garante que nós nascemos de novo da água e do Espírito Santo. Não somos mais da carne. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu vim para que vocês tenham uma vida que é eterna. Eterna, ela não se interrompe mais. Aleluia! Ei, não tem fim. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir num funeral, eu vejo o quanto o pecado destruiu a verdade de Deus. Quando eu tenho a chance de chegar perto e conversar com alguém, eu simplesmente falo assim: sabe por que dói tanto? Porque não era para ser assim. Não era para terminar. Deus, quando nos criou para sermos eternos. Também nessa matéria. Você está aqui. E é por isso que quando existe essa interrupção do relacionamento aqui, dói tanto. Deus nos deu esse mesmo ministério. Ele falou: não, eu só te reconcilio com o mundo, mas eu te entrego essa mesma missão. Quem recebe essa missão hoje? E é uma missão cheia de ousadia, porque isso é viver o novo, é entender o porquê eu acordo todos os dias. Sabe por que você acorda? Se você não tem motivo, eu vou te dar um. Você acorda todos os dias com o ministério da reconciliação para simplesmente transbordar Cristo por onde você passa. Transbordar o amor dele por onde você passa. E as pessoas olharem para você e dizerem: uou, quem é esse daí? Da onde vem? Da onde vem essa fé? Da onde vem esse amor? Da onde vem essa certeza e convicção de que Ele está no controle de todas as coisas? Nós temos falado então sobre vida abundante. E desde que começou esse tema, nós começamos então a pensar sobre isso, a orar e falar: Deus, o que é que o Senhor quer falar conosco sobre isso? E eu confesso para vocês que neste mês em específico, eu tenho vivido algumas experiências muito particulares com Deus. E talvez de alinhamento de rota. Quem já passou por isso aqui? Amém? Sabe? De colocar as coisas e as prioridades no lugar certo. De deixar distrações, né? Não permitir que distrações tirem a gente daquilo que realmente é o foco, como igreja. Amém? Como valores diferentes, como posicionamento de nova criatura. Aonde você entra,
o céu entra. Aonde você entra, a verdade de Deus entra. Não há meia verdade. A verdade absoluta. Ele é o caminho. Repete comigo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ter a palavra como fonte de inspiração e busca. Gerar a fé correta através da verdade da cruz. Fomos libertos, fomos perdoados. Não somos merecedores, mas Ele nos escolheu. Ele nos permitiu viver. Não é mérito seu, não é a minha oração, não é o meu jejum. É porque Ele morreu por mim e trocou de lugar. E toda vez que eu não vivo essa verdade, eu estou menosprezando o que a cruz fez. E orando sobre isso, o Senhor me trouxe a palavra de 1 Coríntios 13, no verso 11. Que diz assim, é um texto conhecido. Afinal de contas, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor e tudo que ele é. E nesse contexto, Paulo chega no verso 11 e diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Glória a Deus. Eu profetizo que é tempo da gente deixar para trás as coisas de menino. Quando a gente olha aqui para o texto, a gente vai olhar que menino está falando sobre imaturo. E homem está falando sobre maturidade, conhecimento, sabedoria, graça, completo. E agora eu quero profetizar de forma espiritual, que eu quero ver, e eu creio nisso, porque enquanto eu preparava, o Senhor fala, eu vou começar a desenvolver a sua vida, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem feito você não avançar por causa de medo, por causa de trauma, por causa do teu passado. Chega, Deus está falando, é tempo da gente amadurecer na verdade. Sabe o que Deus tem falado? Escolher as sementes para se ter a colheita correta é ser intencional em tudo que eu faço. É escolher com intenção a mesa que eu vou colocar, a comida que eu vou fazer. Seja, às vezes a gente fica cheio de reclamação o tempo todo. E as únicas sementes que estamos plantando é de tá ruim, não vai dar, que droga. Tem gente aqui que não consegue prosperar no seu trabalho, porque a única semente que você planta é reclamar do salário. Mas Deus está falando com você hoje em nome de Jesus. E está dizendo, plante boas sementes, começa a profetizar sobre aquele lugar. A palavra diz lá no Salmo 126, aquele que sai com as sementes plantando e chorando, voltará carregando os seus feixes. Tem muitos tempos de plantio que são de choro, mas a colheita virá. A colheita virá. Quem recebe isso? A colheita virá. Persevera, irmão. Persevera, irmã. Deixa eu te falar. Se você quer mais vida com Deus, plante sementes de relacionamento com Ele. Não troca com Deus, não. Planta vida nele. Planta tempo com a palavra. Planta intimidade com Ele lá no seu quarto secreto. A Bíblia diz sobre isso. Fecha a tua porta e fica com o teu Deus em secreto, porque aquele que te ouve em secreto vai te recompensar publicamente. Sabe o que Deus está falando para nós? Planta as tuas sementes comigo no secreto e deixa que o plantio vai glorificar o meu nome. Sobre essa questão de semente, Deus, o que é que o Senhor está falando conosco? E é tão interessante que eu me deparo com esse versículo que muitas vezes a gente ouve, mas não presta atenção nele. E Paulo está dizendo aqui sim sobre sementes financeiras. Paulo está falando que Coríntios é
alguém generoso, que Coríntios é alguém que semeia sobre a vida dele, sobre a vida daqueles que são necessitados. E aí ele lança essa palavra dizendo o seguinte, que aquele que dá semente ao que semeia, também te dê pão para alimento. Aleluia! Então, eu comecei a pensar e compreender um primeiro princípio que Deus me ensinou, e eu quero trazer isso como revelação sobre a sua vida. Eu profetizo que essa semana você vai descobrir que você é plantador de sementes. Em Gênesis 26 tem uma história muito interessante. Isaac, filho de Abraão, ele simplesmente chega na mesma terra do deserto que o pai passou fome uma vez. E a Bíblia diz que quando Abraão passou fome ali, ele vai para o Egito, né, pastor? E Deus tinha falado para ele para permanecer ali, mas Abraão fica com medo da fome e muda de lugar. Mas quando Isaac está para fazer exatamente a mesma coisa, mudar de lugar, porque ali é deserto, Deus dá uma palavra para ele dizendo: não, Isaac, eu quero que você plante no deserto. Eu quero que você plante na crise, porque eu vou mostrar que eu estou contigo. Quem tem uma mão aí, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra. Deus está falando para você nessa noite: não pare de plantar, ainda que seja deserto. Não pare de plantar, ainda que você esteja em crise, porque Deus quer mostrar que Ele está com você. Gente, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. Sim, Deus, nos ajuda a colocar as coisas no lugar certo. Queremos declarar que as nossas lamparinas estão acesas. E se ainda não estão, hoje é o dia, Senhor, para que elas se acendam. E para que a gente possa fazer o que for necessário, sim, porque a salvação é pela fé e graça, mas o reino se conquista pela força. Eu quero profetizar que seremos precursores e testemunhas do teu reino aonde nós estivermos. E a tua glória será vista e vivida por onde passarmos, em nome de Jesus. Dizendo que tudo depende do que é vida para nós. Quando eu olho para a abundância, depende do estilo de vida que eu estou tomando decisões em viver. Porque se eu estiver tomando decisões em viver a vida carnal, essa vida aqui, essa vida que é tão pequena, que é tão restrita, talvez eu caia na mentira do inferno, desse ladrão aqui, ó, de dizer que a abundância são coisas. Que a abundância tem a ver com aquilo que eu acumulo. Deus, em Jesus, nos reconciliou com Ele. Deus não está bravo com você. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e falar: Deus não está bravo com você. Não, mas pastora, Deus é justo. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Em Cristo, toda injustiça que nós deveríamos pagar, quem está entendendo, por favor, presta atenção nisso de uma vez por todas. Toda injustiça que nós deveríamos, é verdade, era dívida, era pesado, era maldição, não tinha como a gente ser aceito por Deus, mas Jesus veio dizendo: eu vou carregar tudo isso, eu vou pagar, eu vou quitar essa dívida, porque a partir de hoje não tem mais nada na conta deles. Ei, será que é necessária uma reforma na nossa vida? Posicionar as coisas que realmente valem a pena. Começa pela palavra. Fala para Deus te revelar. Deus é suficiente, amém? Deus é suficiente para fazer o que quiser. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor.
Eu antes era pecadora e por causa dele me torno filha amada. Aleluia! Perdoada, justificada, cheia da presença dele, que recebe isso. A quem daqui pode dar glória a Deus? Gera fé para obedecer. A gente não está falando muito mais de obedecer, que obedecer é lei. Mas se tem uma coisa que a graça faz, é me trazer leveza para obedecer. A graça me invade e fala: aonde eu posso ir se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu irei? O avivamento traz vontade de orar, porque simplesmente eu quero mais dele, eu quero entender mais, eu quero conversar. Pessoas como eu que amam falar, simplesmente fica lá falando, e eu tenho a impressão que às vezes Jesus fala: já chega. Aprende a ouvir agora. Certeza, convicção. Já é verdade. E eu profetizo em nome de Jesus que é tempo da gente viver essa verdadeira fé. Ei, se Deus falou, não tem por que eu duvidar. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Talvez Ele não faça da forma como eu acho que Ele deveria, mas Ele vai fazer. Aleluia! De que o avivamento sairá daqui. Quem crê nisso? Mas Deus não pode entregar do céu enquanto formos carnais. Deus não pode entregar mais alimento e revelação e milagre enquanto a gente não se posicionar e amadurecer. Deus não pode nos levantar para viver sobrenaturais enquanto nós não nos posicionarmos na maturidade da fé. E sabe o que o avivamento faz? Traz arrependimento. Nossa, Michele, você está falando de santidade, obediência, arrependimento. É mudança de vida, mudança de mente. Eu não posso ficar da mesma maneira. Fome de Deus. As pessoas vão voltar porque elas querem ir, ninguém chama. As pessoas ofertam porque elas querem ofertar, ninguém pede. Elas entendem quem são e elas são movidas. E eu quero profetizar que é assim que Deus quer, é assim que Ele faz, e é assim que Ele está convidando você para fazer. O propósito restaurado é glorificar a Deus em tudo que eu sou e faço. Isso é ser nova criatura. As coisas velhas se passaram, os hábitos velhos se passaram, o pensamento velho se passou, aleluia. A mágoa velha passou, a falta de perdão passou, eis que tudo se fez novo. Pensando em milagres sobrenaturais. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo, que para acontecer um milagre é necessário que algo esteja fora do meu alcance. Sabe por quê? A gente tem que aprender que Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Milagre é algo que eu não posso fazer. Aleluia! Sabe? Olha que interessante. Deus não precisa fazer aquilo que Ele te deu capacidade para fazer. Amém? Então, milagre sobrenatural, ele é sobrenatural. Não é nada que está me impedindo de fazer por preguiça, por falta de posição, por distração. Mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: filho, faz a sua parte. Os pensamentos de Deus. Pastora, mas como que eu posso pensar os pensamentos de Deus? Simples. Os pensamentos de Deus estão na Bíblia.
Os pensamentos de Deus estão na palavra de Deus. E quanto mais eu me posicionar nela, e eu desfrutar dela, e eu me encher dela, mais os meus pensamentos serão parecidos com os de Cristo. Eu profetizo esse tempo sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu estou falando com você e comigo. Me posiciono hoje como alguém maduro no Senhor, dizendo: Senhor, que a minha comunicação seja clara, que haja sempre sim, sim e não, não. Quem recebe isso? Com os meus filhos, com a minha casa, com o meu trabalho, com os lugares que eu estiver. Recebe isso, igreja, em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas e esquece de realmente entender o que nós estamos fazendo aqui. E eu quero declarar: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegou aqui primeiro para ter um encontro conosco. Graças a Deus a gente tem uma igreja generosa. Mas o dia que nós entendemos como mulheres, como homens, como igreja do Senhor, que isso aqui é um privilégio, quando eu digo para o Senhor: a minha dependência está no Senhor. Eu não vou me preocupar com as crises que estão aí fora, mas eu vou me posicionar como filha amada. Aleluia!